Podemos começar. Tá. Podemos começar. Você vai fazer a prece no final, né? Você gosta Faça o final. Então, vamos ver quem é que vai fazer a nossa prece hoje. Tá falando, quem falou muito hoje foi a Rosane. Manda a Rosane fazer. Ela está esperando hoje. Ela foi a primeira a chegar. Vou sair da varanda. A varanda aqui tá demais. É para fazer? Pode. Então vamos lá. Pai, agradeço por mais esse momento de encontro, que os espíritos superiores possam orientar o nosso encontro de hoje, possam iluminar as palavras do Amaury, que todos nós estamos aqui de coração aberto, mente aberta, precisando aprender. Eu só tenho a agradecer por estarmos aqui hoje, com saúde e podendo ouvir as orientações, os esclarecimentos e tirar nossas dúvidas. Pai, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer que coloque, Maurício? Vai, começa. Eu não estou entendendo o que está esse negócio. Oi? Ué? Não. Peraí. Deu um tilt? Deu um tilt aqui. Peraí, só um pouquinho. Aqui, peraí. O que aconteceu aqui? Peraí. Entrando na música instrumental que você botou. Não. Mas aqui apareceu o slide, umas flores. Não, mas... Não, Mariana, o nosso não está errado. Peraí. Eu cliquei no material do Amaury e apareceu... Ué? Eu, hein? Amaury, vai fazendo um resumo aí pra gente do que é. Tá lá, já apareceu. Mas eu não estou vendo a gente. Não, eu estou vendo vocês do lado e estou vendo... Não, mas aqui para mim não está aparecendo, não. Estranho. Não. Está aparecendo para vocês, menos a Valéria? Para mim está aparecendo tudo. Inclusive para mim, não. Eu estou vendo você... Vou interromper aqui de novo, peraí. Tem alguma coisa errada. Que estranho. Peraí, só um minuto, desculpa. Eu vou parar a gravação aqui, peraí. Ok. Podemos? Podemos. Então, meus irmãos, o tema é um tema de planeta mesmo, de prova, expiação. Não basta sofrer, é preciso saber sofrer. E aí o tema vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Justiça das Aflições, e nós vamos falar de dois temas delicados, né? Que vai do capítulo 14 ao 17, que é o suicídio e a loucura. Próximo, Valéria.
bem-aventurados os aflitos, né? E aí ele fala assim no capítulo 14: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Nós vivemos hoje um momento muito complicado, né? Onde também na Terra, em outras épocas, se viveram momentos também complicados. Nós não somos privilegiados. Provavelmente nós já vivenciamos no passado momentos tão complicados, mas neste momento nós estamos mudando, né, o campo vibratório do planeta, e essa mudança de campo vibratório do planeta está havendo, com isso, um conflito, né? E aí, na própria Bíblia, ela fala que pais se voltarão contra filhos, filhos se voltarão contra pais, e a situação ela se agrava, né? A cada momento, em função exatamente dessa mudança de campo vibratório. Aqueles que não querem a mudança, eles reagem. E aqueles que sabem que a mudança é necessária, eles agem. Então, é essa a diferença. E aí diz ali no capítulo 5, no item 14, com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que, em outras circunstâncias, o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Então, graças a Deus, nós temos hoje uma filosofia de vida, que é a doutrina espírita, que Allan Kardec nos trouxe, e que, além de nos fazer refletir e analisar, nos faz nos manter equilibrados diante do desequilíbrio que permeia o nosso planeta, né? Nós vemos aí ainda diversas situações graves, e aquele que, na realidade, se deixa envolver e dentro das problemáticas, entra em processo de depressão, né? E tenta também se suicidar, são pessoas que não visualizam um futuro melhor para si. E também não trazem dentro de si raízes de moral que podem fazer com que o indivíduo não chegue a esse extremo, que é o suicídio. Todos nós temos dentro de nós um pouco de loucura, né? Nós temos as nossas manias, né? Os nossos toques, mas isso é uma coisa controlável. Mas há pessoas que perderam o rumo porque elas se sentem aprisionadas dentro do lar. Porque, na realidade, o lar para elas era apenas um lugar para dormir, comer e, eventualmente, se for um adulto, claro, fazer sexo. Mas, quando a pandemia surgiu, ela mudou toda essa história. E esses indivíduos que têm que ficar enclausurados, eles têm que conviver consigo mesmo. E, ao conviver consigo mesmo, começaram a se desequilibrar mais do que eles já eram. E aí a gente vê esses quadros tão dolorosos que surgem, né? Em que a pandemia fez com que o número de pacientes, de psicólogos, psiquiatras, de psicoterapeutas crescesse assustadoramente.
O próximo, Valéria. O mesmo se dá com o suicídio, ele diz aqui no item 15. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de apenas um dia e de encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. E é isso que nós estamos vendo hoje, né? Muitos jovens, né? Há poucos dias, a minha irmã mandou o nome de uma jovem que se suicidou com 13 anos, para que nós colocássemos nas nossas orações. E aí nós vemos como as pessoas perderam o rumo, porque nós não fizemos também os deveres de casa, né? Muitos de nós, e eu falo de uma forma geral, por favor, não é para nenhum de nós aqui, nós demos e damos coisas aos nossos filhos, mas não se damos, não falamos que amamos, não exteriorizamos o nosso amor real para aqueles que são compromissados conosco. E é isso que está acontecendo. A falta de religiosidade, né? Fazer o culto no lar, né? Levar ou fazer em casa também, né? O culto do evangelho no lar e as aulas para os jovens, né? Porque, infelizmente, a maioria dos centros espíritas eles estão fechados. Já existem centros espíritas que estão reabrindo. Eu mesmo já dei 2 palestras ao vivo, presenciais, mas com todos os cuidados, né, que tem que fazer. Uso de máscaras, só podia entrar 20 pessoas, cada uma sentando, uma afastada da outra, e as palestras também são transmitidas ao vivo para a internet. Mas a maioria das casas espíritas, elas ainda estão bloqueadas, estão fechadas. E isso limita muito aqueles que estão sofrendo e que buscam, né, uma casa espírita, a ponto de o Eduardo Araújo, por exemplo, numa das palestras, ele disse que tem uma cliente, né, uma paciente, que ligou para ele num sábado, dizendo que ela tinha chegado ao ponto e que ela ia se suicidar. E aí o Eduardo, né, no momento de intuição, porque ele foi intuído, ele disse assim: mas hoje, antes de você fazer qualquer coisa, você tem aí perto da sua casa, você tem alguma casa católica, alguma casa evangélica que você possa procurar? E aí ela disse que tinha uma casa evangélica aberta. E aí ele falou: então você sai agora, largue o veneno que você ia tomar aí, que ela estava com veneno na mão, e vá para a casa evangélica, porque ele falou que ele foi intuído. E aí ela foi. E foi abraçada, foi bem recebida pelo pastor, uma pessoa que, inclusive, ele fala na Rádio Rio de Janeiro e agradece o carinho e a ternura que ele teve ao recebê-la, né? E aquilo fez com que ela não fizesse algo pior. Então, eu sei que com o tempo as coisas vão melhorar,
que gradativamente as casas espíritas vão abrir, né, para que novamente possamos fazer, né, tudo aquilo que a casa espírita faz, que é o lado fraterno, né, aquela conversa fraterna, tudo isso que se precisa ter, porque as pessoas estão, a maioria delas, doentes, né? Então, quando as pessoas não têm dentro de si, né, algum approach moral, né, não só da doutrina espírita, mas ou evangélica, ou ou católica, ou umbandista, o que for, o indivíduo acaba vendo que não tem nenhuma saída, e ele acha que não tem nenhuma saída, e aí ele parte para aquilo que ele acha que é definitivo, né, que é o suicídio, e ao se suicidar, ele vai se libertar. Quando todos nós aqui, pelo estudo que nós temos, sabemos que, ao contrário, ele se aprisiona mais ainda, porque tudo na vida são escolhas. E ele deu um caminho que tem volta? Tem, porque mesmo sendo suicida, Deus nos ama. E aí ele terá novas oportunidades para reaver ou para voltar para o caminho correto para que ele continue o seu processo evolutivo. Próximo. Esse não passou. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. E isso, num mundo de prova e expiação como o nosso, faz com que tenhamos exatamente todo esse grupo de espíritos, de irmãos na matéria, que falam essas coisas e incentivam essas coisas. Hoje, o maior índice de suicídio no mundo entre jovens é no Japão. E o que tem o Japão? O Japão tem uma tecnologia fantástica, né? Algo assim fenomenal, mas, no entanto, as pessoas estão voltadas para dentro de si. Se eles não tiverem uma estrutura, né? Se eles não tiverem, se não lerem coisas ligadas à Buda, né? Ou a qualquer outro irmão nessas áreas, eles tendem a ouvir aqueles irmãos que incentivam a sua própria destruição. E é isso que a gente vê hoje no Japão, o maior índice de suicídio entre jovens, porque eles têm tudo material, mas não se encontraram, não olharam para dentro de si, não entendem que eles são filhos de Deus e que eles têm uma missão, né? Porque todos nós que estamos aqui temos uma missão. Muitos têm missões coletivas, outros têm missões individuais, e isso gera conflito. Mas quando a gente tem alguma base religiosa, seja ela qual for, isso nos freia quanto a ações que vão nos levar a situações e vão nos deixar também em situações piores do que aquela que nós vivemos. Aqueles que são hoje ligados à doutrina espírita sabem que a perseverança ela é muito importante, porque ao perseverar, né, e entender o processo de lei de causa, nós sabemos perfeitamente que vivenciamos coisas que são desafios para nos melhorar. Porque aquilo que vivenciamos hoje, ou qualquer tipo de sofrimento, é porque
tem uma causa, se não é dessa vida, é no passado. E nós buscamos o quê? Nos melhorar, nos libertar. E, para isso, há necessidade de quê? De que nós nos esforcemos no momento em que a gente sofre a dor, no momento que a gente tem um problema sério. Eu me lembro... Aqui, ó. Tem alguém com o Deixa eu ver. ligado aí. Mas você não acha que, além disso, para que a gente chegue a esse momento, né, a esse entendimento que a doutrina nos dá, que a gente precisa ser observado desde que a gente vem, né? Desde que a gente chega a esse mundo, no caso, pelo núcleo familiar. O núcleo familiar tem uma atenção maior para poder observar as nossas tendências, as nossas aptidões, as nossas dificuldades, né? Eu acho que mesmo a gente tendo o conhecimento, se nós não tivermos gravado dentro de nós vivências nesse sentido, só apenas o conhecimento ele não muda, né? Ele não nos transforma. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior, no caso que a gente já está crescido, né? Mas com aqueles que chegam, né? Quais são as tendências? Às vezes os pais buscam não permitir que os seus filhos tenham frustrações, passem por dificuldades, para que corra tudo bem para eles, né? E seja a vida só alegria e felicidade. E nós sabemos que a vida não é só alegria e felicidade, né? Envolve várias coisas. E aí, juntamente com isso, às vezes com situações do passado que vêm, né, e fortalecem essas questões de fuga, né, da realidade. Então, se houvesse da nossa parte um envolvimento maior, uma percepção maior com esses que estão chegando, que estão no nosso núcleo, né, familiar, eu acho que muitas coisas, eu não digo que nós conseguiríamos evitar, porque quando nós sabemos bem, né, são vários casos, né, que a gente conhece e de estudo, né, principalmente dentro do estudo, que a pessoa, quando vem com aquela determinação, você até deu uma aula que você citou isso, até uma colocação que você citou do Chico Xavier, que foi procurado por uma mãe, que o filho já tinha vindo sem o movimento das pernas, né? Para justamente ele não tentar novamente suicídio, porque ele já era suicida, né? De outras encarnações. E aí ela dizendo da preocupação dela com ele, que ele estava adoecendo os membros superiores, né? Isso. Então, o Chico explica por quê, porque ele já estava planejando o suicídio dele. Então, a espiritualidade maior estava enfraquecendo, né, para que ele não tivesse forças para poder fazer o que ele já estava arquitetado na mente dele por ser uma coisa que já é atávico, né? É uma coisa atávica. Já era uma monoideia na cabeça dele, né? Então, eu acho que para os casos, assim, desculpe, mas eu acho que para os casos mais, vamos dizer assim, mais leves, que dizem respeito a essa existência, ao momento, a pessoa não aguenta, ela não pode ser contrariada, ela não lida bem com o problema, com dificuldade, aí ela pode realmente ter esse ímpeto de se libertar pelo suicídio, que ela acha que vai terminar o sofrimento dela, né? E pode ser evitado. Essa pessoa ela pode ser evitada, né? Com o trabalho da família, principalmente, né?
Principalmente essa, na família, né? essa pandemia, né, que está arrastando hoje para a vida espiritual milhares de irmãos nossos, né, independente da idade deles, é porque, na realidade, existe uma lei, né, em que eles e nós estamos dentro dela. E aqueles que estão ainda ficando, né, dentro dessa jornada é porque tem que cumprir, né, como nós, pelo menos por enquanto, ainda coisas para deixarmos para aqueles que estão conosco e estão chegando depois de nós. Eu me lembro também de um caso, Valéria, e aí é uma coisa muito interessante para vocês, de um irmão que era médium, curador. E essa pessoa, como médium curador, ele trabalhava numa casa espírita, trabalha numa casa espírita, e ele realizou, né, muitas curas, né, auxiliou muitas pessoas enfermas nessa casa espírita. E a sua filha, com 4 anos, veio a adoecer. E a doença foi piorando, né? Ele, através da própria mediunidade, tentou curá-la e ela não se curou. E aí ele começou a rogar a Bezerra de Menezes, né, que o auxiliasse a curar a sua filha. E aí Bezerra, né, conversando com ele, disse assim: olha, a sua filha de 4 anos, ela está passando por essa situação porque ela tem que desencarnar agora, porque foi visto dentro do que vai acontecer que ela não vai suportar o que vai vir ainda, e aí ela pode fazer algo pior para ela. Então, a espiritualidade, visualizando todo esse drama que ela vai viver, prefere que a vida dela seja interrompida agora, para que isso não aconteça e agrave mais a situação dela. Mas ele era, além de ser médium, né, estudava e tudo, ele aí agiu como pai, ele agiu com a emoção e pediu a Bezerra que levasse a solicitação dele até altas esferas e, se possível, até Maria, mãe de Jesus. E aí Bezerra levou e trouxe, né, a resposta dizendo: olha, ela indeferiu porque o caso dela mais para frente vai se agravar e nós não queremos que ela piore o quadro dela. E aí ele continua insistindo, que ele não aceitava, né, que ele era contra isso, que ele conseguia curar as pessoas, mas que no caso dela ele não estava conseguindo, e que ele pedia à Bezerra que mais uma vez pedisse a ela que a filha dele sobrevivesse e vivesse. E aí Bezerra trouxe a resposta novamente, dizendo que, devido à súplica que ele tinha, né, era grande, tão certa, tão verdadeira, que Maria havia concedido a ela que ela ia sobreviver àquela situação. E a menina sobreviveu, né? A doença, que era uma doença gravíssima, foi regredindo e ela ficou boa. Quando ela completou 15 anos de idade, né, ela já era uma adolescente, ela se apaixonou por um rapaz. E se apaixonou, namorou-se, e, num determinado momento, o rapaz a abandonou. Abandonou, ela entrou em processo depressivo e se suicidou. Então, a espiritualidade sabe perfeitamente, né, o que se nós permitirmos, o que vai acontecer. Então, ela agravou, a menina agravou o problema dela, né, em decorrência da súplica que nós fazemos, porque nós ainda somos egoístas, todos nós.
A gente, em momento que a gente vê um parente, um irmão, um amigo, né? Pessoas que nós amamos na situação dolorosa, né? No hospital, né? Entubado, qualquer coisa, em momento nenhum de uma prece nós dizemos assim: Deus, que seja feita a tua vontade. A gente não fala isso, Eu falo. porque a gente quer que a nossa vontade sobressaia. A gente quer que a nossa vontade, que Deus faça a nossa vontade, e não a vontade de Deus. E esquecemos disso que está no Pai Nosso, né? O Pai Nosso fala isso, né? Seja feita a tua vontade. Eu posso querer que o meu filho, Vitor Hugo, né, numa determinada situação grave, esteja comigo, mas seja feita a tua vontade. Se é bom para ele, é bom para mim. E a hora que a gente compreende isso, a gente não sofre, a gente não entra em processo depressivo, a gente não se autodestrói, porque nós sabemos que a vida, como disse logo na primeiro trecho, a vida ela é rápida, é um segundo na espiritualidade. O que é 80 anos? O que é 90 anos? Eu estou com uma tia com 103 anos. O que é isso? Não é nada. Passa rápido. E aqueles a quem amamos, eles não vão morrer, eles não vão para o nada. Eles estão indo, eles estão eliminando situações que eles, como espíritos, tiveram momentos infelizes. E agora, pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, eles estão sendo burilados, trabalhados. E aquilo fica no nosso corpo físico. E nós nos libertamos daquelas problemáticas para continuar o nosso processo de progresso, livre daquelas situações dolorosas que nós criamos para nós e para aqueles que estavam conosco em uma determinada situação. Então, é essa a finalidade. Nós, ainda, apesar de sermos espíritas, sermos católicos, ou sermos protestantes ou evangélicos, não importa, diante da ausência, da futura ausência de quem nós amamos, nós nos voltamos contra Deus, nós brigamos contra eles. O espírita, por ter uma abrangência maior de visão, ele tem por isso uma condição de aceitar, né? Não de chorar, não de ter saudade, não de continuar amando, mas sabendo que aquele indivíduo que estava naquele corpo, né? Aquele filho que estava usando aquele corpo, continua vivo, não morreu. Se ele tivesse morrido, o Chico Xavier não recebia absolutamente nada, né? E outros médiuns não receberiam nada de mensagens e não poderíamos comprovar absolutamente nada. E, no entanto, não é assim. Eles vêm de lá para nos dizer que eles não morreram, que eles estão vivos, que têm saudades como nós temos, que nos amando, mas nós, pelo nosso egoísmo, pelos nossos atavismos, como você falou, Valéria, nós brigamos com Deus, né? Nós o caso dessa história que você colocou, que o pai não aceitou. Essa história é a mesma história que, na semana passada, o Gabriel colocou no estudo, não é, Gabriel? Ele trouxe Isso. um caso. É do Loucura e Obsessão. Então, É que ele no decorrer da aula, ele deu esse exemplo. Não era aula, não era desse tema, mas se encaixava no que estava sendo falado, ele lembrou. É do esquecimento do passado, né? Falando do pai, né? Da não aceitação do pai, que o pai insistia, né? E tal. Entendi. Tá vendo, Gabriel? Nós estamos falando Está sintonizado, hein? Isso aí. É sintonia. Outro aí, Valéria, por favor.
A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Eu me lembro agora, porque é muito interessante, a doutrina espírita, ela teve como uma pessoa de ponta, que foi Allan Kardec, né? Uma pessoa que era pesquisadora, que era agnóstica, né? E que, quando questionado sobre se a ciência descobrisse algo que falasse, que discordasse da doutrina espírita, qual era a reação? E Allan Kardec responde que deveríamos seguir a ciência. Então, baseado nisso, eu falo para vocês que a ciência cada vez mais prova a ampla ação da doutrina espírita na vida da encarnada, na matéria. Foi feito um estudo por um grupo de cientistas com pacientes que tiveram morte aparente. Só que essa morte aparente ela era provocada pela ciência. Então, a ciência injetava uma determinada droga em que o indivíduo tinha parada cardíaca, né, por determinados segundos e minutos, e depois ele era novamente ativada para que pudesse voltar à vida normal. E aí foi feito isso com um grupo de pessoas heterogêneas. E dentro desse grupo haviam 3 viciados em drogas. Viciados mesmo, em drogas pesadas. E quando eles tiveram a morte aparente, a parada cardíaca, né? E depois voltaram, eles disseram, cada um deles, em diferentes momentos, que eles, quando passaram para o lado de lá, eles se viram num lugar extremamente doloroso, onde eles ouviam pessoas sofrendo, aonde eles sentiam cheiro de coisas podres, coisas extremamente negativas que levavam eles a enjoo. Palavras de cada um desses que passaram por essa experiência. E o mais interessante é que, depois que eles fizeram essa experiência, todos os 3 deixaram os seus vícios. Porque perceberam para onde eles iam. Porque o suicídio não é só você pegar uma arma e dar um tiro na cabeça, né? Não é só você tomar um veneno. O suicídio também é quando você vai se autodestruindo, né? Porque não tem consciência que aquilo vai te matar. Então, uma droga, né, em que você toma hoje um quantitativo, e aí aquele quantitativo depois não vai fazer efeito, você aumenta a dose. Uma hora vai afetar todo o seu aparelho físico, material, que vai te causar uma problemática em que você vai ter parada cardíaca e tal, e vai morrer. Então, através desse estudo científico, tá? As pessoas que fazem esse estudo não tem nada a ver com a doutrina espírita, a comprovação desses casos mostra perfeitamente para onde a gente vai. Só que nós vivemos num mundo, né, cujo o lado material ainda ele é extremamente enfocado, né? E as pessoas ainda não entendem que você não é dono de nada. As pessoas não entendem que o que você conquistou, né, na realidade, vai ficar aí, né? Você vai deixar aí.
E o que você, na realidade, vai levar é aquilo que ninguém pode tirar de você. É o amor, a caridade, o carinho que você teve com as pessoas, com quem, a fraternidade que você teve, né? Aquelas pessoas que você auxiliou em momentos difíceis. É isso que são os nossos advogados quando nós estivermos diante da nossa inteligência, da nossa mente espiritual. E é isso que vai ser falado e é isso que vai ser pedido. E as pessoas acham que o que conquistou vai com ela, mas não vai. Tudo isso vai ficar, né? Eu me lembro agora de uma uma mulher riquíssima nos Estados Unidos, em que ela, na fase final da sua existência, pediu que fizessem um caixão em que coubesse dentro do caixão o carro que ela tinha, que era um carro do ano, né? E quando ela desencarnou, foi colocado no mesmo túmulo o carro que ela queria que ela tinha. E dali para frente, depois que se fechou o túmulo, dali para frente ela foi a pé. Porque o carro ficou no túmulo, mas ela foi a pé. Então, é isso que acontece conosco. Quando a gente não tem essa percepção que tudo que está aqui é um esboço de algo muito melhor do que está lá. O nosso lar, que está próximo da Terra, né? Que está muito próximo da Terra, que está muito ainda ligado ao umbral, né? Já nos mostra o que é viver melhor, né? Quando nós temos as coisas e entendemos que o nosso empregado, que o faxineiro, que é aquele que serve o cafezinho, que é aquele que é humilde na sua colocação dentro da minha empresa, é tão importante quanto a minha posição, eu vejo o outro como irmão. Eu não vejo mais o outro como um competidor, que é uma coisa que nós, infelizmente, fazemos com os nossos filhos e que nós não devemos fazer isso com os nossos filhos, nem netos, né? Nós inserimos nos nossos filhos a competição. A gente diz para eles, você está em uma escola melhor porque você vai competir com outras pessoas. E para que você tenha condições de alçar uma situação melhor, você está estudando nessa escola, né? Então, por isso que eu quero que você passe. E aí a gente pressiona a criança dentro de uma faixa que gera conflito. Então, a criança estuda, na hora de uma prova, ela fica tensa, ela fica ansiosa, ela entra em processo... E se ela não consegue alçar voo, quer dizer, se ela não consegue êxito nas provas, ela vai se sentindo inferior. Ela mesma vai dizendo, olha, eu não tenho capacidade, eu não sirvo para... Esse exemplo que você dá é exatamente o link com aquela história do Japão, né? Porque lá é um país com grande competitividade e que essa coisa intelectual é muito fomentada, então é comum o jovem que não passa no vestibular se suicida por essa pressão e ansiedade que causa essa cobrança, né? Exatamente. Então, os verdadeiros valores nós esquecemos de dar, né? E nós vamos inserindo na criança a competição. Ela não tem que ver o outro como competidor, ela tem que estudar para ser uma pessoa do bem. Mas ela vai falhar, né? E aqueles pais que abraçam, que entendem, né? E quantas vezes nós temos filhos que fazem o que a gente quer, no sentido assim, você vai ser médico, você vai para a área militar. Por quê? E eles vão porque ainda não têm uma opinião formada e são infelizes naquilo que eles optaram. Porque você pode ser um faxineiro, mas se é aquilo que você gosta de fazer, você será feliz e vai fazer muito bem o seu serviço. Porque você domina, você gosta. Agora, o que adianta você ser um engenheiro, um médico ou um profissional em outra área, cujos pais escolheram para você... Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele
tinha um filho, tem um filho, né? O filho hoje já é adulto, em que ele falou, não, ele vai para a escola militar, porque ele vai entrar no exército, vai ter uma carreira, ninguém vai mandar ele embora, e aí fez o garoto estudar. Depois que o garoto estudou, que ele já é adulto, fez o científico, na hora da prova ele fez de propósito para não entrar. Ele falou, não, fiz a prova porque eu não quero entrar, não é o que eu quero. O que ele estava fazendo era que os pais queriam, e não o que ele intimamente queria. Hoje ele segue aquilo que ele deseja, né? E está muito feliz, né? É essa coisa que a gente tem que entender. Ele é um espírito que está sob a nossa responsabilidade, mas que nós não temos o direito de tirar dele o livre-arbítrio, né? Então, quando nós tiramos o livre-arbítrio daquele que deseja aquilo, eu me lembro de um companheiro, né? Ou melhor, isso aconteceu e acontece na minha família, aconteceu na minha família, né? E eu tenho um sobrinho que queria ser juiz. E aí estudou, se dedicou, mas na hora da prova, na prova oral, né? Haviam pessoas ali que obstruíram, disseram para ele que ele servia para ser delegado, servia para ser uma outra, mas não juiz. E aí, com essa derrota, né, a família o abraçou e disse, é isso que você quer? Então, se é isso que você quer, estude novamente. E deu a ele a liberdade de escolha. E hoje ele é juiz. Então, é assim que é a coisa, porque senão nós sufocamos aquele que amamos. O amor, se não for dosado, Joana de Anjos fala uma coisa certa, quando nós não dosamos o remédio, se nós dermos o remédio todo, o remédio mata. Nós temos que dosar o remédio para que a pessoa fique boa e não morre intoxicado pelo remédio. Por favor, próximo. O Espiritismo, então, tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua existência, a vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em um lugar do eterno nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. É só ver os livros, ou ler os livros da Ivone Pereira, né? Ivone Pereira, para quem não sabe, ela foi uma suicida também, em outras vivências. E nessa vivência atual, na época de Chico, né? Vejam bem, ela foi suicida e ela traz a mediunidade, né? E através da mediunidade, ela escreve O Martírio dos Suicidas, que é um livro muito bom para quem tem esse tipo de pensamento. Ali ela mostra irmãos nossos, né, que simplesmente abreviaram a sua existência e passaram um período muito doloroso no plano espiritual. E ali eles confessam o que eles sentiam, né? Porque fizeram aquilo, mas o que aquilo os levou a sentir depois. O período, porque nós temos um tempo de vida na Terra que é um tempo de vida programado entre nós e a espiritualidade, porque enquanto eu era espírito, eu, junto com eles, fiz alguns tratos para que eu pudesse me melhorar quando reencarnado, mesmo tendo o esquecimento ao meu lado. E aí o que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente se deslumbra uma opção de coisa, né? Hoje, então, a criança já chega, o recém-nascido hoje
já baixa Excel, já baixa o Word, né? O celular já é uma coisa que eles manipulam com muita facilidade, enquanto que eu tive que aprender a fazer curso de Word, fazer curso de Excel, né? Porque eu sou um dinossauro. Então, todo dinossauro, né, tem que estudar um pouco mais, né? Eu não trazia essa tecnologia. E eles não. O meu filho, com 11 anos, baixa coisas, eu tenho que pedir a ele, faz isso para mim, ele vem e faz. E aí o que acontece? São espíritos que já vêm preparados para o momento atual. A única coisa que eles não estão preparados é com relação à espiritualidade. Então, cabe a nós, independente de ser católico, protestante, evangélico, qualquer religião, budista, umbandista, o que for, dar valores morais para que, diante de situações dolorosas, eles possam perseverar na paciência, na tolerância. E a doutrina espírita, ela já faz isso conosco. Olha como é importante, né, Allan Kardec trazer para nós, né, e através de médios tão importantes como Chico, Ivone, né, e outros, Divaldo e outros, que trazem para nós um pouco do que acontece no plano espiritual. Então, quem lê um livro da Ivone Pereira com relação a isso, né, e que foi uma pessoa suicida, compreende exatamente que isso é um caminho que, em vez de me proporcionar o progresso, vai me estacionar e vai me levar a um grau de sofrimento maior. Eu me lembro agora de Divaldo Pereira Franco, que teve uma irmã que era apaixonada pelo marido. E aí, certa vez, uma vizinha, que era amiga dela, a gente tem que ter cuidado com esses amigos, né? Disse para ela que o marido dela tinha uma amante e que a atraía. Ela, em vez de pesquisar, analisar, não. Ela desceu do apartamento onde ela morava, pediu um caldo de cana ao rapaz, levou para a sua casa, botou arsênico e tomou. E o arsênico corroeu, né, as regiões pulmonares, a traqueia, e ela desencarnou. E aí, Divaldo Pereira Franco via, né, nessa situação, num local muito negativo, e ela pedia ajuda. E a nossa ajuda é simplesmente orar, né? Orar para que ela seja amparada, etc. Depois de muitos anos, eles já na casa do caminho, colocaram uma criança numa lata de lixo, né? Cheia de formiga, aquela coisa toda, e ele pegou essa criança no colo, né? Fizeram asepsia e tudo, e Joana de Ângeles vem e diz a ele: essa é tua irmã que volta. Ela tinha um lábio leporino, né? E aí ele colocou e registrou ela como a filha dele. E fez a cirurgia, ficou boazinha. Então, vocês veem, ninguém passa, né, desavisado no planeta. O Espiritismo ele só nos faz colocar o seguinte: você tem caminhos, as opções são suas, porque Deus nos colocou uma coisa de uma responsabilidade muito grande chamada livre-arbítrio. E é isso que nos movimenta, é isso que nos leva às dificuldades, né? Então, voltando aqui à leitura, né, ele diz assim: entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja, tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz, e mais resignado tiver sido na terra. A certeza que, abreviando sua vida,
chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro, ainda pior, mais demorado e mais terrível. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, se eu tenho uma programação de viver 70 anos e morro e me mato com 60, eu tenho 10 anos dentro de uma esfera nebulosa, dentro de uma esfera negativa, em que eu vou sofrimento. Porque ainda faltava 10 anos da minha existência para vivenciar aquilo. No livro O Martírio dos Suicidas, a Ivone Pereira, ela fala disso, de casos assim horrorosos, em que o indivíduo ficou um período grande, né, passando por aquela situação, até completar o tempo daquilo que foi proposto para ele na Terra. E aí depois ele era socorrido e saía daquela situação. Ok? Próximo, Valéria. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo. É porque a gente acha assim, não, fulano que eu amo morreu. Agora eu vou me matar e aí eu vou ficar do lado dele. Lendo engano. A mãe de André Luiz estava num plano muito superior ao dele. Ele foi para o nosso lar e ela estava numa esfera muito mais elevada, né? Então, para que nós possamos ser premiados com isso, nós devemos fazer jus a isso. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes, né? Que existem os suicídios inconscientes, que são aqueles que o indivíduo toma uma droga, né? O alcoolismo e o excesso de alimento também, o indivíduo que come demais, são suicídios inconscientes, né? O indivíduo é diabético, sabe que não pode comer doce nem alimentos que trazem isso, e aí ele vai continuar comendo. O indivíduo fuma, né? E o médico fala, para de fumar, porque o seu quadro vai piorar, você vai ter um câncer. E aí ele, não, eu vou morrer mesmo, então eu continuo fazendo aquilo. São suicídios inconscientes, não conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, hoje, o espiritismo que é calcado em experiência, né, e o EQM, Experiência Quase Morte, prova isso, nos livros de Brian Weiss, né, do Dr. Mood, né, que é um cientista, que não são espíritas, né, e que fizeram diversas experiências com pessoas nessas áreas, né? Elizabeth Kübler-Ross, que fez experiências, né, também nessa área, e outros, provando que a vida física ela é temporária e que nós não estamos aqui para abreviá-la, porque, ao fazermos isso, nós estamos nos comprometendo com aquilo que nós compactuamos no plano espiritual, né, com aqueles que torcem por nós, para que nós nos melhoremos. Nós temos os nossos amigos espirituais que procuram nos ajudar, mas eles, muitas vezes, também, pela nossa rebeldia, nos deixam à vontade, né? As opções são nossas. Então, a gente acha que vai acabar um sofrimento, né, eliminando tal coisa, ou nos eliminando, e aumentamos a nossa dívida, né? Igual na conta bancária.
eu tô com 0 na conta, mas me deram um cartão de crédito de 10 mil. E aí eu uso aqueles 10 mil. Eu estava no 0. Então, quando o meu salário entrasse, eu cobria aquilo. Mas agora eu tenho menos 10 mil, porque eu gastei. Então, quando o meu salário entra, ele cobre os menos 10 mil. Mas eu nunca me regularizo, porque tem juros, tem correção monetária, e é isso que acontece quando nós achamos que o suicídio é uma saída boa para quem é materialista. Próximo. O psiquiatra e cientista Augusto José Cury faz o seguinte comentário sobre a depressão. A dor da depressão pode ser considerada como o último estágio da dor humana. Ela é mais intensa que a dor da fome, pois uma pessoa faminta tem o apetite preservado, por isso remói até o lixo para comer e sobreviver. Enquanto algumas pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite nem o desejo de viver. Frequentemente, só compreende a dimensão da dor, da depressão, quem já passou por ela. Eu mesmo já tive o meu momento de depressão. Eu era mais jovem e era mais empolgado, e aí eu estava tão empolgado que houve uma situação em que eu não controlava a situação de trabalho, e aí eu fui, vamos dizer assim, as pessoas que estavam acima de mim me usaram, né, para obter ganhos fáceis, e eu pensei que eu também iria, não era ganhos fáceis no sentido assim, estava lesando alguém, não, era na minha profissão mesmo, que se eu fizesse e fechasse um determinado acordo, eu também recebi uma gratificação, que era normal, e eu fiz tudo aquilo com toda a motivação, e aí, no final das contas, essas pessoas me lesaram, e aquilo que eu tinha direito, eu não recebi. E aí eu me dei o direito, né? Eu cheguei em casa, né? E tomei um banho quente, me lembro até hoje, tomei um banho quente e tal, virei para minha esposa e disse assim, olha, eu vou ficar quietinho aqui, né? Porque eu preciso ficar quieto, amanhã tudo isso vai passar. E aí deitei, não vi televisão nem nada, chorei, fiquei muito triste, né? Fiquei remoendo. No dia seguinte, aquela depressão foi embora, porque eu ali deixei, eu agora vou olhar para frente, não vou olhar para trás. E aí você muda o seu campo visual e vai em frente. E eu fui em frente, e pela lei de ação e reação, eu só posso agradecer a Deus pelas minhas atitudes, por tudo que eu fiz, porque eu acabei sendo premiado de outras formas, né? Eu tive um infarto aos 48 anos e estou aqui. Olha que prêmio! Muito maior do que a gratificação que eu iria ganhar, né, nessa premiação. Então, eu sou grato a Deus porque a vida me ensinou, né, e a espiritualidade me ensinou que a gente tem que ter perseverança, que a gente tem que ter calma, que as coisas vão clarear lá na frente. Quando o ponteiro chega à meia-noite, já não é mais noite, é madrugada. E se é madrugada, é mais um dia diferente para que nós possamos seguir em frente. Outro, Valéria. Todos nós temos as nossas fragilidades e a vida possui perdas imprevisíveis e variáveis, muitas vezes difíceis de administrar. E continua o doutor Augusto Cury. Ninguém que pensa em suicídio ou que pratica atos suicidas quer exterminar a existência, mas quer exterminar a dor que solapa a sua alma. Então, isso é muito importante para entender. A dor incomoda e o indivíduo quer se livrar da dor. Ela não quer morrer, mas ela quer se livrar daquela dor que é persistente. Porque, na realidade, o suicida ele tem monoideias. Não só pelo suicídio, mas porque ele fracassou, porque ele falhou em algo. E como ele não se perdoa naquilo que ele falhou, ele mesmo se condena.
ele mesmo passa a ser o seu juiz. Né? E a doutrina espírita vem dizer exatamente o contrário, que nós temos que aprender, Joana de Anjos fala isso nos livros dela, nós temos que aprender a nos auto-perdoar, nós temos que aprender a nos amar, que é isso que nos liberta de qualquer sofrimento. E aí diz assim, a doutrina espírita muito tem ajudado as pessoas a repensarem sobre o ato suicida, apresentando relatos complexos e profundos sobre a situação em que se encontram as pessoas que cometeram este ato extremo. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, também nos fala dessas consequências. Aqueles que esfacelam o crânio reencarnam com a idiotia. Surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada. Os que tentaram o enforcamento retornam com os processos da paraplegia infantil. Os afogados com efizema pulmonar. Tiros no coração, cardiopatas congênitos, irreversíveis. Os que se utilizam de tóxicos e venenos sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Então, ninguém escapa. Né? Então, para que nós escapemos, essa atitude extrema, que é o suicídio, a gente tem que se repensar. E o Espiritismo nos dá essas armas, porque é só estudar. Por que a doutrina que mais se estuda é o Espiritismo? Isso aí é por conta do próprio IBGE. O próprio IBGE fala que de todas as filosofias, de todas as religiões, as pessoas que mais estudam são os espíritas. E mesmo estudando como estudam, nós ainda caímos, né? Ainda nos fragilizamos. Próximo. Como espíritas, somos e seremos sempre a favor da vida. Precisamos compreender as necessidades daqueles que sofrem, enxergando em nossos irmãos as suas fragilidades, orientando-os e oferecendo sempre um ombro amigo. Procuremos nos lembrar de Jesus, nosso guia e modelo, quando nos assevera que temos que combater o pecado e não o pecador. Olha que frase bonita, né? Para que nós pensemos. Não é o pecador que nós temos que combater, e nós fazemos isso ainda, porque o nosso planeta ainda não é de regeneração. O nosso planeta não reeduca. As pessoas que caem, elas são confinadas em lugares como animais, que são as prisões, e nenhuma delas são reeducadas. Elas saem piores do que elas são. Essa que é a grande verdade. Próximo. Tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove. Quando eu mudo, o mundo também se transforma. É uma frase, né? É um estudo muito interessante. Quantas pessoas veem o mundo totalmente errado, né? Tá sol, você fala, bom dia, tá sol. Ah, eu detesto o sol. Ah, tá chovendo, eu detesto a chuva. E não gosta de nada, né? Não vê aquilo que Deus nos deu, né? A oportunidade de estarmos aqui na Terra, né? Ainda para podermos auxiliar quem anda conosco, primeiro, e também com aqueles que não têm vínculos nos nossos lares, que são os nossos amigos, que são os que trabalham conosco na mesma atividade. Então, quanto nós temos ainda de forças para poder ajudar o próximo? E aí, quando nós formos embora, né, nós podemos dizer aquilo que Jesus falou. Eu venci o mundo. Não foi o mundo que me venceu. Eu me libertei de tudo quanto é coisa material. Eu as tinha, mas eu usava, né? Mas sabia que tudo que eu tinha material foi emprestado por Deus. E agora eu estou devolvendo porque eu não vou levar nada disso. Próximo.
No livro Os Mensageiros, no capítulo 42, Aniceto diz: não condenemos, auxiliemos sempre. E no capítulo 44, a irmã Narcisa orienta: André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade sincera. Essa é a atitude do espírita, auxiliar sempre. Ao caído, né? Jesus pergunta assim: quem é o teu próximo? O meu próximo é aquele que está comigo. Então, o próximo é aquele que está do seu lado. Pode ser um amigo, pode ser alguém da tua família, pode ser teu irmão. Então, nós estamos aqui para isso, né? Então, Jesus fala exatamente isso. E, nesse livro, Os Mensageiros, André recebe essa lição. Próximo. Pronto. Espero que tenha sido claro, né? Que eu possa ter sido claro com vocês e que, se vocês tiverem... Amaury, eu tenho uma pergunta. Pois não. Nesses casos de depressão, né, muitas das vezes a depressão ela é farmacodependente. Sim. Então, a pessoa tomando o medicamento e tal, ela vai indo, ela melhora. No caso desse, aonde quimicamente é comprovado a deficiência de alguns neurotransmissores, alguns hormônios, e essa pessoa acaba evoluindo para o suicídio, isso ameniza? Porque ela tem uma deficiência química. Verdade. Mas aí entra numa área mais complicada para mim, né? Em função de realmente, a gente sabe que a depressão, hoje, a ciência prova que é falta de alguns elementos, né, que diminuem os neurotransmissores. Isso. E aí o que acontece? Essa reposição dessas substâncias para que o indivíduo volte a ter pensamentos diferentes, né? Mas o que contribui também, Rosane, é a nossa maneira de viver, né? E de ver a vida diante das situações, né? Então, eu, por exemplo, quando eu levanto de manhã cedo, né? Eu hoje estou com 66 anos. Então, quando eu levanto de manhã cedo, é o mesmo quando eu levantava quando eu tinha 50, 40, porque eu levanto de que dia lindo, muito obrigado, Senhor, por esse dia lindo, por essa nova oportunidade. Mas tem pessoas que são o contrário, elas são pessimistas. E o pessimismo gera também a depressão. E a gente tem que esquecer que no plano espiritual nós temos irmãos nossos que não gostam de nós, né? Em que nós cometemos falhas com eles, né? E nós falhamos com esses irmãos que estão no invisível e que se aproveitam da nossa fragilidade na encarnação para estimular as nossas fraquezas diante da situação. Se você está deprimido, eles estimulam, por indução do nosso pensamento, dizem: para que você ainda está aí? Acaba com o teu sofrimento, pega uma arma, se mata, toma um veneno, mas se elimina. Mas isso são compromissos do passado, de coisas mal resolvidas. E aí você abre uma janela, que é a depressão, né? E você
você pode observar que a depressão também tem a ver com como o indivíduo vê a vida. Se ele acha que a vida é puramente animal, é sexo, comida, né? e qualquer outra coisa, ele não tem uma visão geral de que nós estamos aqui porque temos comprometimentos e estamos aqui para melhorar. O que a doutrina espírita faz é nos aumentar a nossa abrangência de visão. Agora, os nossos atos, independente de ser espírito ou não, são nossos. Você tem que fazer um tratamento médico, né? Mas você também tem que mudar a sua postura. Por isso que é importante ter um psicólogo, um psicoterapeuta, que também tem essa visão diferente da vida, para que essa pessoa passe a ser um estímulo para que você cresça, para que você se desenvolva e mude a sua maneira de ver a vida. Porque tem pessoas que é igual aquela, não sei se você pegou sim, mas você lembra da tartaruga e da hiena, num desenho que tinha vida, tudo reclamava. Isso aí não vai dar certo, a tartaruga ia fazer um negócio, isso não vai dar certo, nós vamos ser prejudicados. Por quê? Só vê pelo lado pessimista. Nada, quando consegue alguma coisa, diz que foi sorte. Toda sorte não existe, é perseverança no bem. Mas isso também é alguma coisa que a gente traz, né? A gente traz, né? A gente já traz essa tendência, né, de ver as coisas pelo o copo mais cheio, né? É sempre a coisa mais negativa, né? Não vê solução para nada. E às vezes a gente também não encontra dentro do núcleo que a gente vive, né, pessoas que nos retirem dessa situação, né? Como se a gente estivesse meio que se afogando. E as pessoas veem que a gente está com água pela barriga e que dá para sair. Mas só que a pessoa que está com água até a barriga, ela não vê isso. Ela acha que está com água por aqui. E não tem condição. Então, às vezes, uma pessoa mais sensível, mais perceptiva da situação que o outro se encontra, é capaz de retirar aquela pessoa, mesmo que momentaneamente, de uma situação que vai ficar gravada. Poxa, não foi tão difícil. Então, quando acontecer de novo, ela lembrar que ela pode, né? Eu acho que isso vai muito também, além das coisas que nós trazemos de outras existências, né? Dos fracassos, das frustrações, das dificuldades que nós criamos para nós mesmos e que não soubemos lidar, né? Isso tudo desemboca hoje na nossa vida. E eu acho que nos falta um pouco de coragem para ultrapassar esses limites, mas se dentro do lar, né? Vamos falar no lar, porque todos nós temos um grupo, né? Um grupo familiar que nos assiste, seja bom ou não, né? Nos assiste. Então, se alguém ali naquele lar conseguir olhar para a gente, identificar que a gente tem determinados problemas, tem medos, não é? Às vezes a gente vê uma criança e observa, mas a gente às vezes não observa com olhos de ver, a gente observa com olhos de brincadeira. Isso é coisa de criança, isso é bobagem, isso não é nada. Se a gente observar e ver, a gente vai perceber que ali tem um problema, às vezes até grave, que a gente deixa passar. E que poderia ser modificado, poderia ser amenizado. Eu não digo até totalmente solucionado, porque isso depende de N situações, de N circunstâncias. Mas poderia ter sido minimizado. Né? Então, quando eu acho que hoje, ou quando nós tivemos os nossos filhos, ou seja lá quando, né? A gente vê alguém fazendo qualquer coisa, uma criança ou mesmo um adulto, e diz, não tenta não, que você não dá para isso. A gente, cortou
a esperança da pessoa, o sonho da pessoa, a vontade. Aí você vai lá, não faz, não, que vai me atrapalhar mais do que se eu fizesse sozinho. Não. Entendeu? Então, você está tolhindo a pessoa, você está deixando e está fazendo com que a pessoa não perceba que ela tem potenciais, que ela veio para desenvolver esses potenciais. E por pior que a vida seja, por pior que esteja a tempestade, haverá sempre uma solução. Então, é como você disse no texto, há de ter resignação para aceitar aquele momento doloroso, porque ele vai passar, ele pode demorar, nós não sabemos quanto tempo. Tem dores que duram uma vida inteira. E, na maior parte das vezes, são eventos na nossa vida, que se a gente tiver paciência, a gente consegue superar. Mas, às vezes, a gente precisa de um suporte, né? De alguém que está ao nosso lado, de um amigo, de um familiar, de um pai, de um filho, de um irmão, de uma esposa, para nos colocar para cima, né? Porque todos nós, eu acho, todos nós que estamos na Terra, nós temos momentos de depressão. Podemos não desenvolver a doença, mas nós temos momentos de depressão. E há quem diga assim, larga isso, vai beber, vai para a rua, vai festejar, e finge que nem está acontecendo. E quando você faz isso, você não lida com aquele problema, você foge dele. E aí, um dia, você vai se deparar com uma coisa que você não vai poder fugir. E aí vai ser muito mais difícil para você resolver ou dar conta daquela situação. Porque às vezes a gente até nem consegue resolver, né? Problemas existem que nós não conseguimos resolver, nós podemos resolver para conosco, em nossa intimidade, mas às vezes a outra pessoa, ou uma família inteira, ou uma situação no trabalho, ou seja lá como for, não se resolve. Uma questão social, não é? Não adianta nós resolvermos, nós resolvemos conosco aquilo, mas não podemos resolver pela sociedade. Podemos fazer a nossa parte, mas não podemos imaginar que toda a sociedade vai fazer a sua parte, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, se a gente não começar a aprender a lidar com essas pequeninas tragédias que existem na nossa vida, desde o início da nossa existência, se nós formos tutelados completamente pelos pais que às vezes não permitem que os filhos passem pelos problemas, não é largar o filho ao Deus dará, né? Ou largar a pessoa, o nosso amigo, nosso irmão, o nosso familiar, é ajudá-lo, é dar a ele o suporte que ele precisa, mas é ele quem precisa decidir, é ele quem precisa resolver, é ele quem precisa dar as cartas ou se orientar, decidir a sua vida. Então, eu acho que toda vez que a gente é tolhido nisso, a gente se enfraquece um pouco. E aí, diante de problemas maiores, nós não sabemos como resolver. E aí, às vezes, partimos para essa questão da fuga, né? Pelo suicídio. Fragilidades por situações que nós não conseguimos aceitar, porque fomos habituados a não ser frustrados. Quando uma criança pequena, não estou dizendo que uma coisa está diretamente relacionada à outra, mas que alimenta. Quando uma criança deseja um brinquedo que o pai não pode dar, a mãe não pode dar, ou porque ela não necessita daquele brinquedo, é apenas um desejo da criança. E você não diz não para a criança com educação, com amor, explicando por que não vai dar, e ela não aceita, você tem que trabalhar isso nela, porque ela vai ter que aceitar a vida. Se ela não aceitar, ela vai ter grandes problemas. E é isso que a gente vê na maioria dos casos, né? Além, a gente está falando de um assunto, né? Que é bem abrangente, né?
Não são todas as coisas que são assim, mas se começa assim, né? Pela questão do materialismo, como foi falado, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar bem atenção, até conosco mesmo, da gente se achar capaz de resolver um problema. A gente até pode já estar na meia-idade, lá na metade do caminho, ou mais até já para chegar no fim do caminho, do que no início, mas sempre é tempo de nós vermos que nós temos condições, que nós temos um potencial que devemos cultivar e dar. São os nossos talentos. Deus nos deu. Então, nós temos que aprender a multiplicar esses talentos, né? E quando nos faltar algum, pedir, né? E aí vamos exercitar, né? A aceitação, a humildade, enfim, uma série de coisas. É difícil, mas eu acho que se nós estivermos mais atentos ao outro, ao semelhante, eu acho que, aos poucos, assim como o nosso planeta está mudando, né, Amaury? Isso tudo vai mudar também. Vai mudar também. Mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma curiosidade, Amaury. Ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso da asfixia acidental, e que a pessoa acaba morrendo, isso tem algum atenuante ou não também? Ou tem ou não tem? Na realidade, está dizendo, foi um acidente, mas na realidade você lesa o perispírito. Né? Você lesa o perispírito. Qualquer coisa que você faça, o perispírito ele é lesado, porque o perispírito é um molde, né? Equivalente ao que você é hoje. Então, existe sim uma lesão. Né? Por exemplo, tem um caso nos Estados Unidos em que uma pessoa, um policial, foi fazer uma revista num estabelecimento que foi roubado. Só que o bandido estava lá, ele não sabia. E ele não estava acompanhado, ele estava sozinho. Aí, isso é fato real, né? E fala sobre a reencarnação. E aí ele entrou no estabelecimento, não sabia que o bandido estava lá, e o bandido armado deu 3 tiros nele e pegou na área cardíaca. Então, quer dizer, ele não se suicidou, né? E foi morto com 3 tiros nessa área. Passado anos, né? A filha dele engravidou, ele já tinha morrido, a filha dele engravidou e nasceu neto, né? E o neto, quando ficou maiorzinho, lá com 4 anos, vendo as fotografias do avô, disse assim: eu sou essa pessoa que está aqui. Eu fui seu pai. E aí ela ficou curiosa. Ele nasceu com problemas cardíacos já. Aí ele teve problemas cardíacos, né? Aí ele fez uma cirurgia, na época demoradíssima, né? Que ele poderia ter morrido na cirurgia, e recompôs a área lesada. Então, como era uma coisa mostrada pela reencarnação, eles pegaram a autópsia do avô, onde houve a lesão, e sobrepuseram a radiografia do garoto, né, onde ele tinha as lesões naturais da doença. E era exatamente nos mesmos pontos onde as balas penetraram. Então, eu estou te dizendo uma coisa que lesa, sim, mesmo sendo acidental. Porque também o período dele, que ele ficou na erraticidade, foi muito breve. Então, não deu tempo também dele trabalhar isso intimamente, porque não foi à toa que ele desencarnou dessa forma, né? Claro que nenhuma pessoa vem ao mundo para matar ninguém, mas houve essa questão, né? O bandido deu-lhe um tiro. E, pela lei de causa e efeito, houve uma atratividade ali de algo que deveria, vamos dizer assim, ele deveria desencarnar com um problema semelhante. Então, ele desencarnou e voltou imediatamente como filho da própria filha.
Então, não deu tempo, é o que eles chamam de marcas de, vamos dizer assim, nascença também, né? Ele não deu tempo dele trabalhar essa questão da morte dele, do desencarne dele, do retorno dele imediato, praticamente. Foi muito pouco tempo. E aí a gente volta realmente com essas marcas. Porque lesiona. É diferente. Posso falar? Né? Posso falar 2 minutinhos? Só para eu completar, porque eu acho que eu falei, talvez não tenha ficado claro. Como a Mauri falou, lesiona sim, mas é diferente de quando você é que toma a atitude de pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, ou mesmo aqui, no coração. É você. Ali não, ali foi uma coisa diferente. Embora lesione, mas a consequência é diferente, né, Mauri? Sim, a consequência é totalmente diferente. Completamente diferente. Porque a espiritualidade vê a sua intenção. Onde tem intenção, tem o quê? Consciência daquilo que você está fazendo. E aquele que não tem intenção não tem consciência do que pode gerar aquilo. Essa é a diferença. Pode falar, Tereza. Fala, Tereza. Eu só queria... Não é sobre esse assunto atual que vocês estão falando. Eu queria dizer que eu achei a defesa da Valéria, eu entendi como defesa, com relação à depressão, para atenuar um suicídio, que foi... Essa pergunta foi gerada pela Rosane. Eu considero, sim, em muitos casos, já li sobre isso, a questão da depressão pode ser uma atenuante ao suicídio. Queria dizer que eu gostei da defesa que a Valéria fez com relação aos depressivos. Eu acho, sim, que muitos depressivos sofrem muito preconceito. Eles são chamados de isso é frescura, é fresco, tem tudo nessa vida e está deprimido por quê? Isso existe muito. É necessário que a gente olhe bem para isso. Existem depressões e depressões. Então, agradecer essa defesa da depressão, dizer que eu considero, sim, pelo que eu já estudei, um atenuante, e existem outras atenuantes para o suicídio. Devemos, sim, trabalhar e muito para combater o suicídio, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Os casos das obsessões que levam a pessoa ao suicídio, isso é outra atenuante. Existem casos que os próprios obsessores não são nem desencarnados, são os encarnados da própria família. Sim. São os próprios obsessores. Então, é preciso ver a questão do suicida, que já foi muito também colocado sob a margem do preconceito. Hoje em dia, menos, mas já foi muito e ainda é. Todo mundo sabe aqui que o suicida antigamente não tinha direito sequer à missa de 7º dia nem velório. Eu digo isso porque eu sou filha de um suicida. Então, eu sei que eu tinha só 4 anos de idade, mas sei do que passou a minha família. Então, existem muitos casos, como a Mauri também concordou comigo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E Era só isso. Cada morte é uma morte, cada nascimento é um nascimento, né? Mesmo você tendo o mesmo tipo de morte, cada pessoa tem uma circunstância. E tudo isso vai ser levado em conta na hora de você ter contato com o ato que você praticou e o que aquilo vai construir ou desconstruir na tua vida. Então, a gente tem que ter uma visão nova e não ficar... Realmente não pode haver esse tipo de coisa. Nós não vamos falar, porque nossa aula já está extrapolada, né? Sim. Já passou da hora já. Mas nós sabemos bem disso, eu estou falando a Mauri, nós sabemos bem disso, porque nós temos um caso na nossa família que ocorreu, ela
fazia um tratamento, ela precisava teve todo o processo de tratamento de tudo que pôde ser feito. E mesmo assim aconteceu, né? Enfim, a Mauri acho que já até comentou e tudo, e já tivemos oportunidade de saber que ela está caminhando, está bem, o Amauri teve notícia, eu tive também, e cada caso é um caso. Essa questão que até o Amauri citou, que está no livro, sim, da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, na grande maioria dos casos, vamos dizer assim, né? Dependendo do caso, se você tinha mais 5 anos para viver, é colocado isso, você tem 5 anos em que você vai ter que trabalhar, vai ter que se ver de frente lá no sofrimento e tal, cada um com a sua circunstância, mas há muitos casos em que não é bem assim, porque a misericórdia de Deus sempre age, sempre, ela é intensa, né? Porque Deus não vê os homens como nós vemos, né? Com os nossos olhos de imperfeição, de limitação e de rotulagem, né? Então a gente tem que sair um pouco disso, e a gente sabe bem, né? Disso. É muito doloroso, é muito triste, mas a gente sabe que assim como nós estamos tendo a nossa oportunidade, eles também terão a oportunidade, às vezes antes do que nós imaginamos. E o nosso pastor, que é Jesus, ele não vai deixar que as ovelhas se percam. E aí nada vai passar, tudo vai se moldar. Isso é natural num planeta como o nosso, que ainda é de prova e expiação. Mas isso tudo vai mudar, está mudando. E os espíritos que estão chegando à Terra estão trazendo essa mudança. Podemos fazer a prece? Devemos. Então, vamos fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, eu pedi a Ti forças e Tu me deu dificuldades para me fazer forte. Jesus, eu pedi sabedoria e Tu me deu problemas para resolver. Eu pedi, Jesus, amor e Tu me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, Senhor, e Tu me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo de que precisava. Muita paz. Foi ótimo. É um tema bem sensível, né? E Sim. Tem material para falar muita coisa, mas dá para a gente começar a refletir um pouquinho. Então, foi ótimo. Difíceis, muito né? obrigada. Eu que agradeço a paciência. Obrigado, boa noite. Obrigado, Maurício. Obrigado. Bom final de semana a vocês. Boa semana a todos. Fiquem com Boa Deus semana a até todos. semana que vem, se Deus quiser. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Beijo. Obrigada, Mauri. Olha só, Dá um beijo galera. aí no pessoal. Galera, terça-feira que vem eu estou na Rádio Rio de Janeiro, ao meio-dia, sendo entrevistado pelo Eduardo Araújo. Terça-feira agora, de meio-dia às 2h, estarei lá. Já que a Rosane perguntou, né? O Eduardo acabou de mandar para mim. Terça-feira, só eu e ele. Vão ficar 2 horas lá, vocês vão ter que me aturar. Ok. Bom programa. Fiquem com Deus. Ótimo, Mauri. Vocês também, gente. Obrigada. Tchau. Uma boa semana. Obrigada, gente. Boa semana. Se cuidem. Se cuidem, Se hein? cuidem. Todos nós. Se cuida, Janinha. Tchau, Deise. Tchau, saúde. Tchau, saúde. Alberto, Rosane, Cleide. Vocês também, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Para todos nós.